Já estamos ao vivo. Voltamos para as nossas lives de 18 minutos, de segunda a sexta, a 1h25. Nossa, fazia uma semana e ontem que eu não estava fazendo live. Oi, Lucas, seja bem-vindo. Então, o assunto de hoje é ter ou não ter rotina. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Né? Então, esse é o assunto de hoje. Porque também, oi, Mayara, tudo bom? Porque eu comentei, né, que como eu fiquei uma semana de retiro e por isso que eu fiquei longe, né, de estar fazendo as lives, eu ia comentar um pouco sobre, né, os insights que vieram nesse retiro. Então, um dos insights que veio foi sobre rotina, porque pelo menos eu já fiz vários tipos de retiro, mas esse retiro especificamente que eu fiz essa semana, ele tinha muita rotina. Então, assim, né, começa de manhã, 5 horas da manhã, meditação, horário para o café, o horário do intervalo, o horário do almoço. Então, todos os horários bem certinho, horário para dormir, né? Só não tinha horário para tomar banho. Porque, como tinha os intervalos, a pessoa podia decidir nesses horários, né? Brincando aqui um pouquinho. Aí a gente vê, assim como eu já fiz vários retiros, a gente vê como a gente funciona né, quando a gente está numa rotina diferente da nossa. Ó, a Grace tá aí, seja bem-vinda. A Grace tá dizendo aqui, nada supera a rotina. Grace, que legal que você tem essa opinião e coloca aqui pra mim o que você pensa sobre rotina, porque daí eu vou contar que eu sempre tive um conceito de que rotina era horrível. Rotina era sinônimo de chatice. Rotina era sinônimo de mesmice, de sempre a mesma coisa, de não ter mudança. Oi, Grace. Não, esse retiro foi um retiro sozinha mesmo, não tem nome nenhum, né? Mas foi um retiro budista, né? Pra responder tua pergunta. Então, assim, Então eu tinha essa concepção, né? De que, pelo menos, rotina na minha cabeça sempre foi isso, né? Eu fui, né, o meu pai e minha mãe foram bancários e a gente mudava de cidade a cada 5 anos. Isso, Grace, eu cheguei a essa conclusão. Então, a cada 5 anos a gente mudava de cidade e aí mudava tudo. Então, mudava os amigos, mudava a escola, mudava tudo, absolutamente tudo. E não sei se foi. Eu acredito que tenha sido influência disso, né, eu acabei conseguindo ter um gosto muito forte pela mudança. Então eu gosto de mudança, eu gosto de coisas novas. E aí que eu agreguei esse gosto pela mudança, né, essa vontade de fazer coisas diferentes, com não poder ter rotina. Isso é interessante. Muitas vezes eu falo sobre isso. Oi, Dinorak, seja bem-vinda. Muitas vezes eu falo sobre isso, sobre o quanto a gente, às vezes, é, junta conceitos. Então, por exemplo, o fato de eu gostar de mudança obrigatoriamente fez eu pensar que a rotina era ruim. E as coisas são completamente diferentes uma da outra. Ai, a Grace também tá dizendo aqui que, olha, Grace, você vai adorar a analogia que eu acabei fazendo nesse retiro, porque tem tudo a ver com você que eu sei também. E aí o que acontece? Então agora, não só isso, né? Então eu já me dei conta que às vezes a gente tem que separar as coisas. O amor do apego, às vezes a gente é persistente, mas daí a gente acaba sendo teimoso. Não, não era isso. Não me lembro quais eram os outros exemplos que me fugiram agora, né? Também deixa eu voltar para a história da rotina. Então o que acontece? Como eu tinha isso junto, então primeiro esse ponto de a gente pensar em se a gente é de uma coisa, se a gente não tem como separar, né? Então, por quê? Porque antes eu pensava que se eu começasse a gostar de rotina, eu ia ter sempre as mesmas coisas, e aí eu não ia ter aquele meu gosto da mudança. E eu posso ter as duas coisas, eu posso continuar gostando da mudança, e mesmo assim, de repente, né, gostar da rotina. E aí eu sempre fui uma pessoa agitada, assim, dinâmica, vamos dizer assim, né? Gosto das palavras sempre positivas. Oi, Lu, agora eu sei que é você que tá aqui. Às vezes eu digo oi Lu, mas não sei exatamente qual das Lu que era, então agora eu já sei quem é. E então assim, o que eu tava falando mesmo e me esqueci. Fui dar oi. Ai, gente, o que é? Me ajudem aqui. Oi, mãe. Tá, peraí, deixa eu voltar então. Tá, eu tava falando, eu acho que eu tava falando isso, né? Que então eu tinha que obrigatoriamente deixar de ser, deixar
se eu deixasse eu tinha para conseguir gostar da mudança, eu tinha que obrigatoriamente para eu ser gostar de uma rotina, eu tinha que deixar da mudança. Eu acho que era isso que mais ou menos eu tava falando. E aí eu cheguei à conclusão de que não. Então, lembrei que eu era dinâmica. Lembra que eu gosto de ter os pensamentos sempre no positivo, né? Então, em vez de agitada, eu sempre fui dinâmica. Então, eu sempre fui gostar dessas coisas de fazer rápido e de não perder tempo. E aí, um dos insights que veio se eu tenho rotina para fazer as coisas, eu faço mais rápido. E isso é muito legal. E aí eu também gostei de um. E essa coisa de tudo certinho, então, na área da gestão, a gente denomina isso de processos. Quando a gente faz, tem um teste que a gente faz, quanto você gosta de processo, quanto você gosta de pessoas, quanto que você gosta de inovação e quanto que você gosta de execução das tarefas, assim, né? Quanto você tem foco. Eu lembro que os processos era sempre assim, número nota 0. E aí eu assistia que eu tenho no YouTube, o nome é O Sócio. Para quem é empreendedor, assim, é bem bacana de ver, porque daí ele vai nas empresas, que estão falindo e ele para reerguer a empresa. E ele olha 3 fatores: as pessoas, os números e os processos. E aí ele, né, falando de quando tem um processo, então você, por exemplo, você está num restaurante, começa uma coisa daqui, vai terminando aqui. Quanto mais você tem um processo, mais rápido você faz. E aí outra, né, só tô contando para vocês as coisas que me juntaram tudo de aprendizado nesse retiro. E o autor é T. Harv Eker, né, ele é do livro Segredos da Mente Milionária. Eu fiz uma aula com ele há umas 3 semanas atrás, e aí ele falava sobre isso, assim, não, se você quer realmente fazer dinheiro, você tem que montar algo e depois criar um sistema. Daí ele usou essa palavra, criar um sistema, para que isso seja feito sem você. Você automatiza, faça de algum jeito que isso exista sem você. Ou seja, de novo veio a questão da rotina, do sistema, do processo, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Como eu tinha essa vontade de não perder tempo, eu digo, não, será então que de repente eu posso começar a achar interessante essa tal de rotina? E aí, Grace, foi o estalo que me deu, né? Eu tô falando da Grace porque a gente fez muitos anos de dança de salão, né? De dançar, de estudar e tal. E aí eu lembrava que tem pessoas que dizem assim, a rotina te liberta. E eu digo, gente, de onde é que vem isso? E na dança a gente aprende também isso, que a rotina, a técnica nos liberta. E aí eu tô fazendo aula de Tai Chi também e eu comecei assim a me dar conta do quanto, por exemplo, agora a dança já tá fluindo, né? Já faz muitos anos que eu estudei 10 anos, mas isso já fazem, eu acho, quase uns 20. Mas o Tai Chi, como eu tô aprendendo agora, então a gente fica lá fazendo aquilo e ainda é tenso, sabe? Tipo, onde é que eu boto a mão mesmo? Onde é que eu boto o pé? Onde é que vai o peso do corpo e a respiração? Então fica tudo. Só que daí depois, quando a gente, sabe, se apropria daquilo, aquilo fica internalizado, porque vira no automático de tantas vezes que você repetiu, aí você consegue fazer aquele movimento fluido e aí curtir. E realmente, né, hoje de manhã eu tive aula do Tai Chi e ela disse assim, o Tai Chi é uma meditação, daí eu digo, uau, que legal, né? E aí que me veio isso na cabeça, se eu crio sistemas no meu dia a dia, se eu crio rotina, se eu crio algumas coisas que daí vai me poupar de pensar, então se eu de manhã não estiver preocupada com o que eu vou vestir, é a primeira decisão que de repente a gente tem que tomar, ou o que eu vou fazer primeiro, né? Por exemplo, do meu dia, no trabalho. Tá, o que eu faço primeiro? Porque de repente hoje eu tenho que pagar algumas coisas. Porque às vezes a gente tem umas tarefas assim, né? Mas então, será o que eu faço primeiro? O que realmente é prioridade? Oi, Paulo, seja bem-vindo aqui. A Thaís colocou, né? É possível fazer mudanças continuando com a rotina. Exatamente, Thaís. Demorei uns tempão para me dar conta disso. E também, não só a questão, não, além disso, né, do que você tá falando, tem a questão de assim, se eu perder menos tempo com a rotina, com coisas que de repente eu vou ter que fazer todo dia, eu vou poder ter mais tempo para inovação,
mais tempo para de repente aprimorar e colocar algo novo, né? Porque, bom, então tá, isso aqui eu já dominei, já dei conta e deixa eu fazer a partir daqui. Então eu tipo, isso, ó, tô vendo uns coraçãozinhos, bota coraçãozinho aqui, parece que o Instagram manda para mais pessoas. Então, para quem chegou depois, o nosso assunto é ter ou não ter rotina, como que se é bom, se não é bom. Então a gente tá nessa reflexão, né? Então, gente, é tão engraçado porque eu parando pra pensar assim, porque alguém fala pra ti, não, tu tem rotina assim, porque tu de manhã, daí tu acorda e vai no banheiro, e escova os dentes, ou você fazer. E aí eu comecei a tentar lembrar, assim, alguma coisa que eu faça exatamente a mesma coisa todos os dias. E eu não achei. Mesmo escovar os dentes, eu não tem dia que eu acordo e vou escovar os dentes, tem dia que eu acordo e vou tomar água, tem dia que, sei lá, sabe? Aí eu acordo e vou meditar antes. Então não tem uma regra assim, né? E aí eu notei que do quanto isso faz diferença, assim, de se eu já sei o que fazer, eu não preciso perder tempo pensando naquilo. E aí vem a outra pergunta, né? O que estabelecer rotina e o que não estabelecer rotina? Daí eu acho que também vai para cada um, né? Acho que eu não posso responder essa pergunta. Acho que às vezes é legal de gerar perguntas, porque não, é Sócrates que diz isso ou é Aristóteles que diz assim que a maior beleza é perguntar? Mas eu sei que na filosofia tem isso, né? De que o mais importante não é ter as respostas, mas é fazer perguntas. Quando a gente deixa as coisas em aberto, a gente fica. E aí a gente vai pensando, pensando, pensando. Isso também é uma coisa que eu tô desconstruindo, né? A gente tem que obrigatoriamente ter conclusões, ter conceitos. Então eu gosto de deixar esses pontos de interrogação. Então, pra mim, assim, hoje eu quero saber de vocês aqui, né? Grace, o que você achou da relação da dança, né? Das técnicas da dança com a rotina? Conta aqui pra mim, né? Quem quiser contar aqui. Ó, a Eliane também tá aqui de contar, assim, como é que se você gosta de rotina, se você não gosta de rotina, o que você acha que é importante ter rotina e o que é importante não ter rotina. Eu hoje, então, eu tô nesse processo. E aí vem a outra questão. Quando a gente se dá conta de alguma coisa e que a gente tem vontade de mudar algo, aí a gente entra num processo de aprendizagem. Eu até já fiz uma live falando, né, das 3 fases da aprendizagem, né, que é meio longa, que eu não vou contar de novo. Dá pra assistir, tá lá no IGTV. Então, a gente entra na fase de aprendizagem. Ou seja, não é porque eu que resolvi ser uma pessoa que tem rotina, que eu já tenho rotina, ou que eu já, então, a partir de hoje, eu vou ter rotina. Não, é um processo. E aí, o que eu pensei em fazer? Estabelecer uma coisa por vez. Então tá, então agora o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer ao acordar é meditar. Não vai ser nem escovar os dentes, é meditar. É isso que eu vou fazer de manhã. Daí depois, então, de repente, eu vou botar aí meditar. Isso é engraçado também, deixa eu falar de manhã. Porque tem o ritual da manhã, eu gosto de falar do ritual da manhã. Tem o livro Milagre da Manhã, e eu já testei várias coisas. E aí eu me lembro que durante um período eu ficava falando assim, olha, é legal ter um ritual da manhã, mas aí eu botava na cabeça que eu não precisava ter sempre o mesmo ritual. Ou por exemplo, no livro Milagre da Manhã ele fala de 6 aspectos de a gente ter, né? Eu não me lembro, não sei se eu vou lembrar de todos, assim, de ficar em silêncio, escrever, fazer um exercício físico, meditar, não me lembro de todos agora de cabeça. Então, e aí eu sempre ficava assim, então tá, eu colocava assim o que é assim, o meu ritual da manhã, né, estabelecia, mas aí também nunca fazia na mesma ordem, daí fazia não, também não ao mesmo tempo. Então é bem interessante a gente parar pra pensar nessas coisas aqui. A Grace falou, eu lembro que quando eu queria aprender a gafieira, eu fazia aula 4 vezes na semana e fiz o aprendizado. Agora o tango, que não criei essa mesma rotina, eu não aprendi. Olha que interessante isso, Grace. O mais legal é que daí agora você já sabe o que pode ser que faça de diferente. Uma coisa que às vezes eu fazia também, Grace, que pode te ajudar, é treinar mentalmente. Até. Foi engraçado, foi um experimento até que eu fiz com o Cristóvão, né? Que foi um dos nossos professores de dança, né, Grace? Não sei se tem mais alguém aqui da dança. E aí, eu fiz umas aulas particulares com ele, ele me deu uns exercícios e teve uma semana que eu não. Ele disse pra mim: treina, viu? E eu não treinei naquela semana fisicamente, mas eu resolvi treinar mentalmente. Então eu muitas vezes ficava pensando e eu imaginando eu realizando aquele exercício. Foi incrível. Quando eu cheguei na semana seguinte, ele disse pra mim:
Bah, deu pra ver que você treinou. Daí eu, yes! Eu, tipo, você não vai acreditar, eu tenho que te contar. Eu treinei sim, mas eu treinei mentalmente. Daí a gente ficou assim conversando sobre isso, né? Então, claro, não é uma coisa que eu imaginei e tal, isso é o estudo da programação neurolinguística, né? Tem vários estudos sobre isso, né? E, inclusive, né, eu que faço meditação também budista, tem um pouco isso também, né, da repetição, 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 né, e aí de repetição, de visualização, né, então da gente visualizar as coisas, assim, né, de fazer visualizações. E é interessantíssimo que daí você vê assim, poxa, tem uma ciência falando disso, tem uma filosofia, tem alguém falando disso, então quem sabe eu vou testar isso para ver se isso de repente funciona para mim. E aí também, aí falando em testes, né, juntando com o assunto da rotina, isso que eu acho que é o que a gente precisa levar, de fazer testes, fazer experiência, levar de uma forma divertida, porque senão a gente fica assim, ah, eu disse que eu ia ter rotina, eu disse que eu ia fazer a primeira coisa da manhã meditar, mas aí eu não tô fazendo isso, né? Daí a gente se condena, a gente se culpa. Então, pra mim, assim, cada vez mais eu tenho pensado em formas de, gente, o processo tem que ser divertido, tem que ser leve, tem que, né, eu tenho que levar isso numa boa. E inclusive, daí, né, falando nessa, como nós estamos falando de rotina, e num livro que eu tava lendo sobre, que era por causa tô falando do retiro também, né, que era budista, e aí falava sobre diligência, né, e aí que era o quê? Era fazer todos os dias né, da repetição e tal, dessa questão da rotina. E aí, o mais interessante é que dizia assim, a essência da diligência, pelo menos naquela concepção filosófica ali, era fazer o que tem que ser feito com alegria. Oh, eu achei tão legal, porque assim, o que acontece? Quanto mais a gente faz uma coisa e aquilo não é nosso normal, então a gente tá saindo da zona de conforto, não é tão prazeroso, a gente ficar, poxa, que saco, tem que fazer isso de novo, poxa, que saco, tem que fazer isso de novo. Então a gente coloca a intenção da alegria, né? Porque uma coisa é assim, tipo, a alegria vinha automática, mas não vai vir automática, ela só vai vir automática se você for pra comer um chocolate, pra sair dançando tango, né, Grace? Agora, para você fazer algo que você de repente não está acostumado, não está tão afim, poxa, mas aí a gente aprende que, né, pelo menos isso também eu estudei muito com relação às emoções, a gente tem como criar as emoções, né? E isso, trazendo para a linha eu gosto de falar dos cinema, não, como é que é? Cinematográficos, não, que os diretores de cinema, vamos dizer assim, né? Que eles sabem muito bem que as emoções eles são criadas. Eles criam as nossas emoções nos filmes. A gente assiste, puf. Então a gente tem essa possibilidade de criar uma emoção, né? A gente tem esse potencial. Então, se a gente tem esse potencial, por que não colocar nesse momento que estamos ali treinando uma nova habilidade, né? Que no caso a gente está falando da diligência, da disciplina, da rotina, colocar uma alegria aí. Oi, Mari, oi, Thaís, sejam bem-vindas. A gente está praticamente terminando, porque eu gosto de fazer lives curtinhas de 18 minutos, todos os dias de segunda a sexta, aqui às 13h25. E hoje o nosso assunto foi ter ou não ter rotina. Vale a pena, não vale a pena? Quando? O que, né? E assim, até em razão disso, porque eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada, muito procrastinadora, totalmente preguiçosa, né, sem rotina. Bom, apesar de que o sem rotina eu não achava ruim, eu me achava o máximo sem ter rotina. Eu fiz muito curso sobre administração do tempo, sobre organização, eu li vários livros sobre isso, e já faz mais de um ano eu montei um curso sobre isso e criei também há mais de um ano um planner. Só que esse planner ele era digital e acabou de sair do forno esse planner daí físico, né? Apesar de que eu tenho quase nem tenho mais já, assim, tá pra sair outra leva, né? Mas aí o que acontece? Eu tô montando um grupo para quem quiser usar o planner e fazer essa virada, porque assim, eu tô nesse processo junto, né? Então a gente fazer todo mundo junto. Eu vou dar uma aula hoje às 6 horas, não vai ser aula, vai ser um encontro que daí eu vou conversar sobre como vai ser esse processo, né? Então, se você tiver afim de participar desse grupo e tal,
você me manda um. Você, lá no link da bio tem o link do WhatsApp. Daí você pode entrar no grupo do WhatsApp, que daí eu vou dar as informações. Vai ser hoje às 18 horas. Tá bom? Adorei estar aqui de novo com vocês. Foi muito gostoso. Eu espero vocês aqui amanhã, às 1h25. Se alguém quiser falar, me perguntar mais alguma coisa, ou sobre o retiro, ou sobre nessa questão do planejamento, de organização, qualquer coisa aqui que vocês quiserem, coloquem pra mim, mandem um direct ou botem nos comentários. E que eu espero vocês, que daí eu posso estar falando exatamente o que vocês gostariam que eu falasse, tá bom? Um beijo enorme. Ai, eu também amei falar com vocês, Grace e toda a turma aqui. Beijo grande. Até amanhã.